sou Michele Santos e este é o meu livro de receitas. Como prometido, hoje eu trago para vocês a gelatina mosaico, que é uma gelatina super fácil de fazer, bonita e colorida, que está mudando a vida de muitas pessoas, pois está se tornando uma renda extra para muitas famílias, e essa gelatina está super na moda, então não deixe de aprender. As quantidades dos ingredientes, como sempre, estão aqui embaixo na descrição do vídeo. É só clicar em mostrar mais que você encontra tudinho. Vamos começar então preparando as nossas gelatinas coloridas. Eu tenho aqui um pacotinho de cada sabor de gelatina. Para fazer a parte colorida do nosso mosaico, eu vou utilizar essas bandejinhas de isopor para colocar as gelatinas, pois precisamos de camadas fininhas de gelatina para cortar em quadradinhos e deixar a nossa gelatina mais delicada. Então, se você não tiver essas bandejinhas, pode fazer em potinhos, pequenas formas, enfim, qualquer espaço que você tenha que seja mais ou menos dessa altura para fazer as gelatinas. Aqui nessas bandejinhas pequenininhas não cabe toda a porção da gelatina, cabe praticamente 100 ml por bandejinha. E a gelatina rende 300 ml, pois vamos utilizar 100 ml de água fervendo e 200 ml de água gelada. Então, se você tiver potinhos ou bandejinhas maiores, fica perfeito para fazer a sua gelatina. Vamos começar misturando as gelatinas. Eu gosto de colocar a gelatina primeiramente com 100 ml de água bem fervendo, daquela que sai fumacinha, pois assim ela vai dissolver com mais facilidade, sem deixar resíduos ou bolinhas de gelatina. Coloca a água na gelatina, mexe um pouquinho para que a gelatina se misture completamente com a água e deixa 1 minutinho, 2 minutinhos o copo parado para que a gelatina hidrate completamente e desmanche aquelas bolinhas que se formam na lateral do copo. Esse tempo de descanso é bem importante, pois vai garantir que a gelatina faça uma mistura uniforme com a água. Depois desse tempo, você pode ver que não há bolinhas nem resíduos de gelatina, nem no fundo, nem nas laterais do copo. Então, chegou o momento de colocarmos a água fria. Eu gosto de utilizar a água gelada, pois ela baixa mais rapidamente a temperatura da gelatina, permitindo com que a gente consiga trabalhar com a gelatina mais rápido e ganha tempo. Mas se você não quiser utilizar água gelada, pode utilizar água fria sem problema nenhum. Só vai precisar esperar um pouquinho mais antes de usar a gelatina. Mistura bem para que toda a gelatina fique bem homogênea e você percebe que temos 300 ml de gelatina. Agora vamos colocar nos pratinhos para levar para a geladeira até que endureça completamente. Eu gosto de deixar endurecer, de preferência de um dia para o outro, para ter certeza que essa parte da gelatina está bem durinha. Mas se você não tiver esse tempo, deixe pelo menos umas 3 horas para ter certeza que a gelatina ficou bem durinha e não vai atrapalhar o corte, pois queremos que as gelatinas fiquem todas quadradinhas para deixar o nosso mosaico ainda mais bonito. Vamos fazer o mesmo processo com todos os sabores de gelatina. Viu como sobrou 200 ml no copinho? Essas bandejinhas cabem exatamente 100 ml em cada. Vamos fazer o mesmo com todos os outros sabores de gelatina. Enquanto a nossa gelatina endurece, se ainda não está inscrito, se inscreve agora no canal. É muito importante ter você inscrito por aqui. Deixe seu like, pois a cada vídeo novo é muito importante você marcar que gostou do vídeo. Assim o YouTube entende que o nosso conteúdo é bom e publica ele para mais pessoas. Marca o sininho para não perder nada do que acontece por aqui e compartilhe o vídeo, pois tudo que é bom merece ser compartilhado.
E com as nossas gelatinas bem durinhas, vamos começar o segundo passo da nossa gelatina mosaico. Eu vou descolar com as pontinhas do dedo a gelatina de toda a bandejinha e vou colocar em cima de uma tábua para cortar, pois se cortarmos na bandejinha, com certeza a faca vai marcar e não poderemos reutilizar essa bandejinha para fazer novas gelatinas. Por isso eu indico a você cortar a gelatina em cima de uma tábua, fica muito mais fácil de cortar e não estraga a sua bandejinha. Então vamos agora cortar mais ou menos a medida de um dedo. Não precisa ser muito grande, pelo menos eu prefiro os quadradinhos pequenininhos na gelatina mosaico. Se preparar nessa consistência que eu preparei, os quadradinhos não se desmancham, como se vê em algumas receitas por aí, e vão ficar bonitinhos e pequenininhos na sua gelatina mosaico. Mas se preferir, pode cortar quadradinhos maiores, a estética fica à sua escolha. Então, vamos cortar todos os quadradinhos da nossa gelatina azul e começar a distribuir nos copinhos. Como essa gelatina é para fazer para vender, eu vou colocar nesses copinhos transparentes e descartáveis. Esses copinhos são de 150 ml e são super práticos para fazer e vender gelatinas. Eu coloco uma colher de gelatina de cada cor no copinho para ir intercalando as camadas. Eu já vi gente que coloca toda a gelatina junto num pote e mistura, mas eu acho que assim fica bem mais bonito, principalmente se for para vender. Eu faço 2 copinhos com a mesma proporção de gelatina, para depois juntar os dois como você vai ver no vídeo. Assim fica mesclado bem colorido e não estraga nem quebra os nossos quadradinhos de gelatina. Então, vamos fazer isso com todas as cores e sabores da nossa gelatina. Picar bem picadinho nos quadradinhos bem bonitos e colocar uma colher de sopa de gelatina dentro de cada copinho. Mais ou menos uma colher, não precisa ser nada muito métrico. Agora que já colocamos todas as nossas gelatinas nos copinhos, vamos começar a preparar o creme branco, que é a base da nossa gelatina mosaico. Esse creme é preparado bem rapidamente, mas se estiver muito calor e você preferir, deixe os copinhos com gelatina na geladeira enquanto bate o nosso creme branco. Eu coloquei aqui no liquidificador o leite, o creme de leite e o leite condensado. E antes de começar a bater, eu vou preparar a nossa gelatina incolor, para que ela já esteja prontinha na hora de acrescentar aos demais ingredientes. Tenho aqui um pacotinho de gelatina sem sabor, é o suficiente para endurecer o nosso creme branco. E eu vou preparar de acordo com as instruções da embalagem, colocando 5 colheres de sopa de água fria, misturando para hidratar e levando ao micro-ondas por 15 segundos. Como eu não sei qual marca você vai utilizar, eu indico que você prepare de acordo com as instruções atrás da embalagem. Depois de pronta, a nossa gelatina já está hidratada e bem fluida. Podemos começar a bater os nossos ingredientes rapidamente e quando já estiver sendo batido, colocar a gelatina com o liquidificador ligado. Sim, eu prefiro colocar a gelatina com o liquidificador ligado, pois assim garantimos que ela não vai pesar e se acumular embaixo da hélice. Ela vai cair já misturando ao nosso creme branco, deixando a mistura perfeita e homogênea. E o nosso creme já está pronto. Agora eu vou esperar um pouquinho para baixar a espuma e já vou colocar nos potinhos para começar a montar as nossas gelatinas mosaico. Prontinho, já podemos utilizar o nosso creme branco. Lembra que eu falei que eu preencho até a metade dos copinhos? Então, agora você vai entender o porquê de fazer dessa maneira, como garante um acabamento ainda melhor. Eu coloco o creme branco em cima da gelatina que está no copinho. Coloco um outro copinho com a mesma quantidade de gelatina em cima do creme branco e completo com um pouquinho mais de creme branco. Assim, evitamos ficar mexendo a gelatina e temos um acabamento mais perfeito com a gelatina bem quadradinha. Eu indico a você a fazer dessa maneira e colocar em 2 copinhos a gelatina para depois juntar em um pode parecer mais trabalhoso, mas na verdade é mais fácil, pois você já tem a medida certinha da quantidade de gelatinas que deve acrescentar ao copinho para que ele fique na altura ideal. E prontinho, aqui estão as nossas gelatinas já com o nosso creme branco.
Agora eu vou fazer uma outra versão da gelatina mosaico, só que dessa vez de desenformar, utilizando essas forminhas de silicone para fazer porções individuais da gelatina. Primeiramente, vamos untar a forminha de silicone com óleo, pode ser óleo de coco, óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol, o óleo que você tiver aí, apenas para não grudar a gelatina na forminha. E não se preocupe, o óleo não deixa gosto na sua gelatina. A gelatina na forminha de silicone, vamos fazer um pouquinho diferente. Vamos colocar as gelatinas dentro do copo e misturar no creme branco dentro desse copinho. Por que fazermos isso? Porque assim nós vamos conseguir acomodar melhor a nossa gelatina na forminha de silicone. Essa forma ela é trabalhada e se colocarmos a gelatina ali para depois colocar o creme branco, não vai ficar com um acabamento tão bonito. Mas fazendo dessa maneira e despejando já a mistura das gelatinas e do creme na forminha, fica melhor o acabamento. Eu já fiz vários testes e essa é a melhor maneira de fazer essa gelatina mosaico para desenformar. Então colocamos todas as gelatinas dentro de um copinho, completamos com o creme branco, mistura com uma colher delicadamente para não romper as gelatinas e vamos virar essa mistura dentro da forminha de silicone, ajeitando sempre para que as gelatinas se acomodem da melhor maneira possível. Assim, teremos uma gelatina de desenformar perfeita. Agora é só levar as nossas gelatinas para a geladeira e estão prontas. Depois de umas 4, 5 horas, estão perfeitinhas. Eu fiz diferente, eu gosto da gelatina com aquela camada branquinha por cima, mas algumas pessoas às vezes perguntam sobre a gelatina com as camadas coloridas por cima. Então, aqui estão as duas versões. Para fazer assim com a gelatina por cima é bem simples, basta quando o creme branco começar a engrossar, você com uma colher levanta a gelatina de baixo para cima e ela vai dar este efeito com a gelatina colorida em cima, mas eu ainda prefiro com acabamento branquinho. E a nossa gelatina de desenformar também está pronta. Com cuidado, vamos soltar a forma de toda a lateral da gelatina. Por isso, é importante ter o óleo, facilita bastante nessa hora de desenformar. E acredite, mesmo a forminha sendo de silicone, se você colocar a gelatina diretamente na forma, parte da gelatina vai ficar colada na forma e não vai deixar a sua gelatina com aquele acabamento bonito e brilhoso. Então, não se esqueça de untar a forma antes de colocar a gelatina. Eu já esqueci e o acabamento não ficou legal. Então, depois de soltarmos toda a nossa gelatina, ela já está pronta para desenformar. E desenforma super rápido. Basta colocar em um pratinho, deixar entrar um pouquinho de ar entre a gelatina e a forma e pronto, está desenformada a nossa gelatina mosaico. Se você quiser fazer assim de desenformar para vender, basta comprar aqueles potinhos que se faz bolo ou pudinzinho no pote e colocar a gelatina dentro do potinho. Fica com um acabamento perfeito e vende super bem. E prontinho, nossas gelatinas já estão aqui, perfeitas e deliciosas. Espero que você faça e venda muito essa gelatina. E não sai daí sem se inscrever no canal não, pois tem muita coisa boa vindo por aqui e eu tenho certeza que você vai gostar. Deixe seu like e compartilhe o vídeo, assim você me ajuda a ajudar mais pessoas a aprender essas receitas. E faz essa gelatina, seja para ganhar uma renda extra ou apenas para agradar a família. Essa gelatina agora no verão combina perfeitamente com qualquer lanche. O vídeo de hoje fica por aqui, beijos da Mi e até um próximo vídeo.